Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que vale esse jogo contra o Grêmio para o São Paulo? O time relaxou depois do título? Vamos projetar essa partida no Morumbi? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! São Paulo está numa posição perigosa, desconfortável. Ganhou a Copa do Brasil e tem que comemorar muito, cumpriu a missão na temporada. Os jogadores que representaram o time nessa final contra o Flamengo e durante toda a campanha, naquele jogo épico contra o Sport, né, onde tomam 2 gols iguais, a disputa vai para os pênaltis e o São Paulo consegue avançar e depois tem classificações muito consistentes contra Palmeiras e Corinthians até chegar na decisão, venceu o Flamengo no Maracanã e depois de um empate em 1-1 ser o campeão inédito da Copa do Brasil. O São Paulo fez uma temporada espetacular, trouxe o Lucas Moura, o Rames Rodrigues, né, que depois dessa data FIFA aí se valorizou ainda mais, né, o cara tá jogando muito com a seleção colombiana, tem que jogar com a camisa do São Paulo, mas o São Paulo tem um processo gradativo porque tem outros jogadores que estavam muito bem, inclusive, tem uma temporada muito boa de vários atletas, o Rafinha, que já renovou o contrato, o próprio Alisson, que foi reinventado ali no meio, o Luciano, que tá no banco, mas enfim, é um jogador sempre importante, o Caleri, né, jogou no sacrifício, artilheiro do time, o cara decisivo na hora certa, o Rodrigo Nestor calando os críticos, o Pablo Maia se firmando ali no meio, o Beraldo, né, sendo um jogador potencial Europa, seleção brasileira, o Rafael, né, finalmente um goleiro se firmando depois do Rogério Ceni, o Wellington Rato, né, o patinho feio, né, que veio lá do Atlético Goianiense, o cara virou titular e uma peça super importante no time, além de outros jogadores complementares, o Michel Araújo, o próprio Gabriel Neves, tudo isso é verdade. Mas e o Campeonato Brasileiro? Não dá para vacilar. A gente está falando de um time que ganhou a Copa do Brasil e que flerta com o rebaixamento, algo que nunca aconteceu na história do clube. E que eu acho muito difícil que aconteça, porque realmente você tem 2 vagas ali de times que ainda não foram, tem 2 que já foram, América e Coritiba, e tem outras 2 vagas, né, que hoje estão Goiás e Santos, mas que pode ser o Vasco, pode ser o Bahia, pode ser o Cruzeiro, pode ser o Corinthians, pode ser o Inter, pode ser o São Paulo. E é só gigante. E é só gente que está tentando sair desse atoleiro. E o São Paulo está nesse bolo porque, claro, priorizou Copas, foi avançando até onde pôde na Sul-Americana, quase conquista, e a Copa do Brasil cumpriu a meta do ano, tá tudo certo. Mas agora, atenção máxima no Brasileiro. E é fato que o time até fez 7 pontos em 3 jogos depois do título, o que deu uma respirada boa. Imaginem se o São Paulo não vence aquele jogo atrasado com o Coritiba. Se não vence o clássico contra o Corinthians, imaginem a situação como estaria. O São Paulo está a 5 pontos da zona. Outros estão numa situação bem pior, 1 ponto, 2 pontos da zona do rebaixamento. O São Paulo está a 5. Mas não é uma distância que dá para o torcedor ficar tranquilo. A questão é, o São Paulo faz um brasileiro ruim e fora de casa, então, é a pior campanha. O São Paulo faz uma campanha pior fora de casa do que o América e o Coritiba. O São Paulo fora de casa tem 16% de aproveitamento. E é curioso, porque na Copa do Brasil ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do Flamengo no Maracanã, mas não consegue ganhar de ninguém no Campeonato Brasileiro. É impressionante. E agora vai precisar se mexer. É fato que esse jogo contra o Grêmio é no Morumbi, que é o alento, porque depois tem 2 jogos fora, contra Palmeiras no Allianz, onde, embora o time tenha vencido lá recentemente, nunca é fácil que isso aconteça, e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Atlético que renasceu na disputa pelo G4. Venceu o Grêmio fora de casa e é um time que, apesar da ausência do Vitor Roque, está muito bem encaixado, é muito bem treinado, muito bem organizado, é um time que sabe, tem os seus movimentos, e jogando em casa sempre é muito forte. Arena da Baixada e Allianz Parque. Campo sintético, né, que dificulta ainda mais para os adversários. O São Paulo tem esses 2 jogos fora de casa depois dessa partida contra o Grêmio. Se o São Paulo não vencer o Grêmio, vai complicar bastante, porque vai ter que buscar pontos fora. E buscando pontos fora, nesses jogos que eu citei, pelo menos na sequência. Depois, enfim, tem outras possibilidades. Mas só para dar um recorte próximo de uma tabela muito traiçoeira para a equipe do São Paulo. Então, vencer o Grêmio é quase uma obrigação. É quase uma necessidade para que o São Paulo respire ainda mais. Chegue a 38 pontos e dentro do númerozinho mágico lá, 45, fique mais próximo. 7 pontos aí em 10 jogos para conquistar, dá uma tranquilizada maior. Se isso não acontecer, dependendo do que rolar na rodada, a gente vai ver um bolo aumentando.
nessa disputa para sair da degola. Eu não acho que o time tenha relaxado depois do título, mas é natural que os jogadores não tenham a mesma competitividade, porque esticaram muito a corda nessas partidas que eu falei aí, Palmeiras, São Paulo Corinthians e Flamengo. Então, agora o Dorival vai ter que ter essa capacidade de remobilização e fazer os caras entenderem que o brasileiro é coisa séria e que o time precisa voltar a vencer. Era para o São Paulo realmente estar em férias, estar tranquilo, estar até o final do ano aí só cumprindo tabela, mas não vai dar. Não vai dar. O São Paulo vai ter que prestar atenção no brasileiro e, repito, vai ter que vencer o próximo jogo. E é esse sábado, em casa, contra o Grêmio. O Beraldo sofreu uma fratura na face no jogo contra o Goiás, mas ele vai jogar mesmo de máscara. O Rames Rodrigues deve ser titular, porque voltou com moral depois do que fez com a Colômbia nessa data FIFA. E a gente tem um esboço de escalação aqui, né? Titular, Rafael no gol, Rafinha na direita, Wellington na esquerda, o Diego Costa e o Beraldo, porque... essa é a dupla de zaga, né, que vai atuar. O Arboleda ainda segue de fora e tudo mais. Com isso, o meio de campo com Pablo Maia, Alisson e Rames Rodrigues e ainda o Michel Araújo, o Lucas Moura e o Luciano Herisson, né, que até tentou alguma coisa no jogo contra o Goiás. O jogo contra o Goiás ele foi muito ruim assim, em termos de comportamento. O primeiro tempo foi de um time que não estava a fim de jogar e o Goiás, que está brigando por um prato de comida para sair de onde está, foi lá, fez 2-0, construiu o resultado e no segundo tempo o São Paulo até melhorou, mas já não dava mais tempo porque o resultado estava construído. E aí, né, implica de novo, né, nesse desempenho que o São Paulo tem fora de casa, agora no Morumbi. Então esse time aqui é suficientemente capaz para vencer o Grêmio, o meu Grêmio, que está enfrentando dificuldades, que não vai ter o Pedro Jeromel, que pode ter o Luizito Soares, né? Deve ter o Luizito Soares, mas que o Renato está encontrando dificuldades para tentar mexer no time, o Ferreirinha está perdendo cada vez mais espaço, o João Pedro Galvão que machucou, mas que também não tem sido uma peça ali para ser o parceiro do Soares, não tem um parceiro para o Soares, os meias estão muito mal, o Grêmio tinha ausência de muitos volantes no último jogo contra o Atlético Paranaense, vai voltar o Vijaçante, mas o Natan tá mal, o Carbajo tá com dores, então a gente não tem a convicção, né, de quem pode jogar, o Reinaldo, né, que é esse São Paulo, tá fora, foi expulso, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Então o Grêmio está tendo suas dificuldades também. E mesmo assim é quarto colocado no campeonato. E está brigando por esse G4 porque, enfim, tá todo mundo chegando. O próprio Atlético Paranaense que venceu o jogo colou. Vem o Galo aí que venceu o Palmeiras, colou. O Flamengo do Tite está querendo. O Palmeiras que perdeu esse jogo agora vai precisar do G4. E aí? Então o Grêmio também precisa buscar essa vitória fora de casa que não vem desde julho, quando o Grêmio venceu o Bahia. E o Grêmio tem algumas vitórias fora de casa. Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Cuiabá, o próprio Bahia. Mas só. Então, vencer o São Paulo seria fundamental para o objetivo do Grêmio. O São Paulo também precisa pelo seu objetivo, que nesse momento é de permanência, porque a meta já foi cumprida no ano. Mas não pode deixar passar essa oportunidade. Porque depois do jogo do Morumbi, são 2 jogos fora, bem difíceis, e a tabela pode, sim, criar uma complicação desnecessária para um São Paulo que já entrou para a história de uma forma positiva. Não pode entrar de uma forma negativa. E aí, vocês acham que o São Paulo corre risco? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!